Olá, meninos e meninas, candidatos e candidatas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário você está assistindo essa aula, mas hoje nós vamos falar sobre uma análise de redação, uma análise estrutural de redação. O meu nome é Juliana, para quem não me conhece, e eu faço parte da equipe de corretores do Ari e da equipe de produção de conteúdo também do professor Ari. Galera, a grande pergunta de hoje do nosso tema, né, da nossa aula é como desenvolver completamente um tema e como fazer uma redação nos padrões CESP, SEBRASP, para que você tire a nota máxima na sua redação sem precisar se descabelar, sem precisar fazer coisas mirabolantes, simplesmente conseguir escrever com tranquilidade no dia da sua prova, tudo bem? Para isso, hoje eu peguei uma redação, tá, aqui de um aluno, eu não vou identificá-lo, e esse aluno, ele escreveu uma redação sobre fake news, tá? Um tema que eu já havia falado anteriormente, um tema bem recorrente que pode muito bem cair na sua prova, que pode ser um tema tanto da PF quanto da PRF, como do DPEM. Então, aí a gente tem uma grande variedade de possibilidades que esse tema pode cair na sua prova. Então, é interessante que a gente estude ele, que a gente entenda quais são os aspectos que foram pedidos pela nossa banca avaliadora, que é o nosso ARI, e ele está muito por dentro aí do que a banca Sebrasp gosta, o que a banca Sebrasp pede. Então, galera, primeiramente com vocês, eu vou fazer apenas a leitura dessa redação, tá? Hoje, como é uma aula técnica, é uma aula que a gente vai ler um pouco mais, vai precisar de que vocês prestem bastante atenção e vai demandar um pouquinho de paciência de todo mundo, tudo bem? Então, a gente vai ler essa redação, vou falar sobre a estrutura dela, vou falar sobre todas as partes dessa redação e como ela poderia ser modificada para que ficasse melhor. Também vou dizer os pontos fortes que essa redação tem, para que vocês aí que estão assistindo em casa consigam fazer uma redação que tenha mais pontos fortes e menos pontos fracos, para que nós consigamos minimizar os erros possíveis na sua redação. Tudo bem? Então, vamos lá, galera. Vou começar lendo com vocês essa redação. Por enquanto, pessoal, eu não vou levar em consideração os erros gramaticais dessa redação, tá? Eu vou levar em consideração a estrutura e o conteúdo que ela nos traz, tudo bem? É claro que vai ter algumas ressalvas aqui, onde eu vou falar sobre alguns vocábulos, sobre alguns usos indevidos de palavras ou de pontuação, mas esse não é o nosso foco da aula. O nosso foco é avaliá-la tecnicamente para que nós possamos melhorar os nossos treinos e provavelmente no dia da prova melhorar a nossa escrita no resultado final. Então vamos lá, galera. O aluno escreve assim: as fake news ou notícias falsas são termos que nascem da propagação de notícias falsas, utilizando principalmente a internet como meio de propagação. Corresponde a uma ação extremamente perigosa, uma vez que a pessoa atingida desconhece a origem da informação, podendo causar danos econômicos ou mesmo pessoais, como comumente utilizado no meio político para prejudicar os adversários. Primeiramente, é importante ressaltarmos os riscos das fake news, onde informações inverídicas são divulgadas com o propósito de denegrir o objeto da notícia. As fake news foram utilizadas amplamente nas últimas eleições, onde candidatos divulgaram informações falsas sobre seus adversários, com o objetivo de causar receio dos eleitores no candidato-alvo da fake news, ocasionando na perda de votos. De outro lado, ou do outro lado, as fake news podem causar perda ou prejuízo econômico para empresas. Podemos imaginar na perda de receita caso uma notícia de uma possível utilização
de produto vencido em sua linha de produção. Podemos imaginar quantos consumidores deixaram de consumir os produtos desta empresa. Desta forma, os órgãos de segurança trabalham para coibir as fake news, investigando e monitorando as redes sociais e as possíveis utilização de robôs, que são programas criados com o objetivo de difundir informações. Por fim, a sociedade possui um papel essencial no combate às fake news. Quando é confirmado e exigem a veracidade das informações antes de divulgá-las. Por fim, combate das fake news depende do trabalho em conjunto da sociedade e os órgãos de segurança pública. Pessoal, eu digo a equipe, não queremos fazer nenhum juízo de valor, tá? Do candidato, da forma como ele está escrevendo. Nós queremos aqui, o nosso objetivo é que você que está aí do outro lado da tela consiga entender o que pode ser melhorado e o que pode ser utilizado para que a sua redação tenha um padrão CESP-SEBRASP muito acima do nível dos outros candidatos, tudo bem? Então, nós vamos começar aqui. Eu vou começar aqui a minha apresentação de slides, tá? Falando para vocês qual vai ser o roteiro dessa aula. Depois dessa leitura, né, vou dizer para vocês o nosso roteiro. Primeiro, eu vou falar sobre a apresentação desse texto. O que seria a apresentação, professora? A apresentação, nada mais, nada menos, é a forma como esse texto foi escrito. Ou seja, a caligrafia desse texto, se as margens foram respeitadas, se todas as linhas foram utilizadas, se o espaçamento entre as palavras é um espaçamento bom, se a estrutura de linhas por parágrafo é coerente umas com as outras, tá? Se a linha foi atingida até o final, se não há espaços excessivos ou na frente ou atrás do texto. Então, isso é a nossa apresentação, tá? A apresentação do seu texto. Como ele se apresenta para o seu leitor / avaliador, tudo bem? Porque o seu leitor é exatamente o avaliador do seu texto. E ele vai avaliar também a sua apresentação, que vale nota. O segundo aspecto que vamos desenvolver nessa aula é como desenvolver completamente um aspecto, tá? Vou mostrar para vocês os aspectos dessa redação e dizer como é que ali você poderia desenvolver esse aspecto por completo, suprindo completamente o que a banca te pede para que você faça na sua prova. Vamos ver também qual seria a estrutura adequada desse texto, tá? Porque todo texto CESP-SEBRASP, ele exige uma estrutura adequada. E o que seria essa coisa de estrutura, professora? Se no parágrafo 1, no parágrafo 2, 3 e 4, há as informações que deveriam conter. Tudo bem? Então, como que a gente estrutura? A introdução vai estar em que parágrafo? O aspecto 1 vai estar em que parágrafo? Tá? Então, como seria essa estruturação? Vou explicar para vocês mais à frente. E a conclusão do texto? O que seria essa conclusão? Existe conclusão na prova CESP-SEBRASP? É isso que vocês vão ver mais à frente. Tudo bem? Galera, o que nós vamos explorar hoje, o tema, na verdade, que nós vamos explorar hoje, é o tema 49 da nossa plataforma, que tem o tema, né, que é o tema Fake News, uma ameaça silenciosa. Eu já dei algumas aulas sobre esse tema, então por isso é um tema que eu tenho bastante intimidade para comentar com vocês sobre os aspectos que deveriam ser falados nessa redação, tá? Esse tema, ele contém uma quantidade de 3 aspectos. E esses 3 aspectos, eles precisam ser estruturalmente respeitados na nossa redação. O aspecto 1, ele pede o seguinte: o risco das fake news ou das notícias falsas
para a estabilidade democrática brasileira. Eu disse fake news ou notícias falsas porque é exatamente o que muitos alunos às vezes não entendem. Por incrível que pareça, você, aí do outro lado da tela, pode saber muito bem o que é fake news, mas há alguns candidatos que não sabem o que seria isso. Então, notícias falsas é exatamente a tradução literal de fake news. No aspecto 2, seriam os interesses políticos e econômicos envolvidos na propagação de fake news. Ou seja, o candidato precisa dizer, nesse aspecto, quais seriam esses interesses políticos e quais seriam esses interesses econômicos que envolvem as fake news nessa relação, tudo bem? De ganhos e perdas. O aspecto 3, papel dos órgãos de segurança pública e da sociedade, tanto na prevenção quanto na repressão a esse ilícito. Então, aí você vai apresentar para o seu corretor, apresentar para o seu leitor, uma proposta de intervenção, tá? Que vai estar intimamente ligada ao órgão de segurança pública, o qual você vai prestar o concurso, seja PF, TRF, DPEM, e também a sociedade, ou seja, como a sociedade, ela tem o papel de reprimir e de prevenir as fake news. Tudo bem? A gente vai montar aí todo um cronograma, tá? Para que essa redação ela seja explorada minuciosamente nessa aula e que para que você entenda as dicas dadas e como isso pode fazer com que você possa alavancar em todas as demais redações que você for escrever daqui para frente. Tudo bem? Primeiramente, pessoal, eu vou analisar aqui a estrutura como prometido lá no nosso material lá, no nosso cronograma. Bom, pessoal, primeiro analisando a caligrafia desse aluno ou dessa aluna. É uma boa caligrafia, tá? É uma caligrafia legível, apesar de ter alguns momentos no qual essa pessoa não forçou muito bem a letra. Então, há alguns pontos, há algumas vírgulas que estão um pouco apagadas. Então, eu indico para você que vai fazer a sua prova que você sempre marque muito bem os pontos, marque muito bem a sua caligrafia, a sua escrita. Porque eu não sei se vocês sabem, mas a maioria das correções de prova são feitas via online. Então, o seu texto ele é escaneado e enviado para o corretor do SESC-Sebrasp, que vai ter a sua redação de forma online para que ele possa corrigir. Então, é sempre importante que você dê uma forçada na sua caneta para que você consiga, para, na verdade, o corretor consiga, né, observar o seu texto e não te penalizar por nenhuma falha possível, tá? Que talvez não foi nenhuma falha sua, mas uma falha da caneta ou de algum fator externo. Então, a letra desse candidato é uma letra boa, tá? Esse candidato, pessoal, ele escolheu a letra de forma. Professor, é possível a letra de forma? Sim, a letra de forma ela é possível, ela é aceitável, assim como a letra normal, é a nossa letra manuscrita, certo? Então, você pode tanto utilizar a letra de forma como a nossa letra escrita, mesmo manuscrita. Existe alguma diferença? Com a letra de forma, você precisa, no seu texto, fazer a diferenciação das letras maiúsculas e minúsculas quando elas forem necessárias. Então, por exemplo, vamos supor que você vai escrever a palavra Estado. A palavra Estado, com sentido de nação, ela precisa estar com letra maiúscula, com o E maiúsculo. Então, você vai destacar esse E maiúsculo na sua letra de forma, caso você opte por utilizá-la. Além disso, vamos analisar, voltando à análise aqui para esse texto, apesar de a letra estar muito boa, muito legível, eu acredito que esse candidato ele poderia diminuir o tamanho dessa letra, tá? Por quê? O tamanho da letra influencia muito na quantidade de informações que você vai colocar no seu texto. Então, quanto mais boas informações você colocar no seu texto, melhor será a sua nota. Então, eu acredito que ele poderia aí diminuir essa letra.
Continuando falando de estrutura, né? Eu tenho algumas outras coisas para falar com vocês. Além da caligrafia, nós temos aqui nesse texto, se vocês observarem ele aí por completo, né, sem aproximação, algumas falhas aqui no final das linhas. Se vocês conseguirem observar, vou até aproximar um pouco para vocês. A linha 1, por exemplo, ela tem um espaçamento muito grande aqui, ó. Muito grande. A linha 2 também. A linha 9, até um pouco a linha 4, tem esse espaçamento grande. Linha 10, linha 12, linha 13, olha o grande espaçamento aqui. Ele poderia muito bem ter colocado o da aqui e até uma parte do causar, separando as sílabas, tá? Na linha 19, na linha 24. Então, existe uma quantidade grande de linhas onde esse candidato ele deixa um espaçamento excessivo ao final. Esse tipo de erro, ele é penalizado, professora? Sim, ele é penalizado pela banca, porque a banca, ela preza muito pela estética textual. Então, a estética textual do seu texto, ela precisa estar perfeita. Não façam isso, tá? Não deixem essa sobra. Se precisar, escreve na linha de baixo, separe as sílabas corretamente. Muitos candidatos têm medo de separar as sílabas. Existe um site muito bom, que é o www.separesilabas.com.br, se eu não me engano, que ele vai te ajudar com a separação de sílabas, tudo bem? Uma outra coisa que eu não indico, tá? Olha esse traço aqui de separação de sílaba da linha 3. Principalmente a internet como meio de propagação corresponde. Esse candidato, ele colocou o traço de separação de sílaba embaixo da letra. O que eu indico é sempre que você coloque o traço de separação de sílaba ao lado, tá? Imediatamente ao lado dessa sílaba que está sendo separada. O mesmo foi feito na linha 5, por exemplo, que foi colocado embaixo. E deixa eu ver se existe um outro exemplo aqui. Não, acho que são só esses dois. Apenas esses dois, mas é também algo estrutural que não me agrada, tá? Não vou dizer que configura um erro, porque de fato a banca SESC Sebrasp não cobra isso no edital. Mas eu, como professora de língua portuguesa, não gosto desse tipo de estrutura textual. Falando aqui um pouco sobre os parágrafos, pessoal, esse aluno, né, esse candidato, ele escreveu a introdução dele em 7 linhas, o que é uma introdução muito grande, tá? Por que uma introdução muito grande, professora? Pessoal, o nosso texto, ele tem 3 aspectos. O nosso tema, ele tem 3 aspectos. Então, você precisa aí dividir irmãmente esses 3 aspectos para que eles caibam em um determinado número de linhas, que o máximo são 30. Então, a sua introdução ela precisa ser o menor possível, a menor possível, porque ela precisa dar espaço para os outros aspectos trabalharem, para que você trabalhe os outros aspectos de maneira cada vez melhor. Então, é no aspecto em que você vai ganhar mais pontuação. É o aspecto que vale mais pontuação. A introdução ela é apenas uma apresentação do seu texto. Então, você, claro, precisa apresentar o seu texto muito bem, porque ele é o primeiro contato que o corretor tem com o seu texto. No entanto, dedique-se mais à escrita dos aspectos. Tudo bem? Ainda falando sobre estrutura de texto, né? Nós percebemos aqui que esse texto, ele é um texto que está estruturalmente errado. Por que a estrutura desse texto está errada, professora Juliana? Simplesmente pelo seguinte, o texto ele tem 3 aspectos, certo? Cada aspecto deve estar posicionado em um determinado parágrafo. Então, por exemplo, no primeiro parágrafo, a pessoa deve expor a ideia do primeiro aspecto.
No segundo parágrafo, na verdade, desculpa, no primeiro parágrafo após a introdução. O primeiro parágrafo ele vai ser sempre a introdução. Então, no segundo parágrafo, a pessoa vai ter que expor o aspecto 1. No terceiro parágrafo, o aspecto 2. No quarto parágrafo, o aspecto 3. Professora, existe conclusão na prova SESC-SEBRASP? Sim. Só que a conclusão, ela está intrínseca no seu aspecto 3. Então, o seu aspecto 3, ele vai ter que começar com uma ideia de conclusão. E como é que eu posso começar com uma ideia de conclusão, professora? Utilizando conectivos. Então, o conectivo, por fim, desse modo, portanto, dessa maneira. Esses conectivos, eles podem ser utilizados para iniciar o terceiro aspecto, que compõe a sua conclusão. Percebam que o SESC-SEBRASP é muito inteligente. Então, eles sempre vão colocar aí uma proposta de intervenção no terceiro parágrafo, no terceiro aspecto, que será o seu último parágrafo. Então, essa questão de propostas de intervenção, ela vai estar intimamente ligada com uma ideia de fechamento. Então, aí é que você vai escrever o seu último parágrafo, dando essa ideia de fechamento. E como a gente dá essa ideia de fechamento, Juliana? Com conectivos e palavras, vocábulos que ajudam a dar essa ideia de finalização do seu texto. Tudo bem? Vamos então ver aqui. Esse aluno, ele utilizou um parágrafo para a introdução, utilizou um grande parágrafo aqui, depois eu vou mencionar com vocês, ele utilizou para falar sobre dois aspectos do que é um problema, tá? Lembrando que aspecto 1, parágrafo 2, aspecto 2, parágrafo 3 e assim por diante. E utilizou aqui um terceiro parágrafo para falar sobre o aspecto 3, tá? O que deveria ser o quarto parágrafo nesse caso. E abriu mais um parágrafo aqui para fazer um fechamento, o que é errado também, tá? Não precisa existir um aspecto, um parágrafo que dê a ideia de conclusão. O que precisa existir é que o seu último aspecto, que representa o seu último parágrafo, tenha uma ideia de introdução, de conclusão, desculpa. Tenha uma ideia de conclusão. Tudo bem? Então, esse aluno, estruturalmente, ele errou bastante, tá? Apesar de a letra ser muito boa, que é um ponto muito positivo da redação desse candidato, houve momentos aqui em que foram utilizados recursos, né, e formas de estruturar a redação erroneamente. Tudo bem? Então, vamos lá, galera. Vamos lembrar aqui quais são os aspectos desse tema, tá? O tema é fake news, uma ameaça silenciosa. Então, galera, como é que eu vou escrever essa introdução, professora? A introdução, como a gente sempre fala e repete, nos e-books, né, do professor Ari, nas lives dos professores que dão aula aqui na equipe, a gente sempre diz que a introdução, ela precisa utilizar as palavras-chave, tá? Então, quais seriam as palavras-chave desse tema? As palavras-chave desse tema seriam fake news e ameaça silenciosa. Então, praticamente que todo esse tema é uma grande palavra-chave, tá? Então, falando de introdução, pessoal, para que a introdução ela serve? Qual é a função da introdução? A função da introdução é exatamente apresentar o seu tema. Então, vamos supor que uma pessoa leiga, que não saiba nada sobre fake news, que não é o caso do seu corretor, mas você precisa pensar isso, ter essa mentalidade de que a pessoa que vai ler o seu texto, ela não sabe nada sobre o assunto. Então, você precisa levar esse conhecimento até ela. E é na introdução onde você vai apresentar o seu tema. Então, vamos supor que você vai escrever um texto sobre física quântica. Eu, Juliana, não entendo nada sobre física quântica. Então, você vai ter que apresentar aquele tema
me dando uma base, tá? Uma apresentação do que seria isso, para que eu, quando leia o seu texto, eu saiba do que você vai falar e tenha uma ideia sobre o tema. Então, ela serve para apresentar o tema que será trabalhado, que nesse caso é fake news, como uma ameaça silenciosa para aqueles que recebem as fake news e também para aqueles que propagam as fake news. Para a banca Sebrasp ou CESP, você pode utilizar algo dos aspectos solicitados. Então, é permitido citar os aspectos na introdução, professora? Sim, é permitido. E é o que nós indicamos que você faça. Ah, mas eu vou copiar aqui, ó, o aspecto, risco das notícias falsas para a estabilidade democrática brasileira? Não, você não vai copiar. Você vai fazer uma espécie de paráfrase. O que é a paráfrase? É escrever a mesma coisa, só que com outras palavras. Isso vai ficar mais palpável um pouco mais para frente, quando eu apresentar para vocês uma estrutura de redação, uma estrutura de introdução que eu montei para vocês. Então, eles podem ser utilizados, os aspectos eles podem ser utilizados. É importante que as palavras-chave do tema sejam abordadas no seu texto. Como eu já havia falado antes, as palavras-chave desse tema são fake news e ameaça silenciosa. A introdução é o melhor lugar para isso. E se o seu leitor, e também, galera, que o seu leitor ele se sinta convidado a ler o seu texto e a continuar a sua leitura. Então, é aquela historinha de julgar o livro pela capa. Nunca se deve julgar o livro pela capa, mas quando a gente chega numa livraria, o que nos atrai é o que se mostra primeiro. Então, a gente vai diretamente nos livros que nos agradam primeiro, nos layouts, né, nas figuras, nas formas, nas cores que nos agradam. Então, a sua introdução é exatamente uma exposição de livros. Ou seja, o leitor vai bater o olho naquele primeiro contato que ele tem, que é a sua introdução, e ali, ou você vai conquistar o coraçãozinho dele, ou você vai fazer com que ele desacredite em todo o seu trabalho, e aí ele vai ter até preguiça de ler a sua redação, tá? Então, é ali que você precisa ganhar o coração, fazer com que o seu leitor, ele sinta vontade de ler o seu texto, ele se sinta convidado a ler, e que você se destaque no meio de uma grande demanda de textos que ele tem para ler durante o dia. Tudo bem? Alguns outros pontos importantes que eu preciso dizer para vocês também sobre a introdução. A introdução, gente, é um dos lugares onde você não deve começar com nenhum conectivo, tá? Ah, professora, não poderia colocar um primeiramente em primeiro lugar? Não. O lugar do primeiramente, do primeiro lugar, em primeira análise, é no início da apresentação do aspecto 1. Quando você inicia a sua introdução, não coloque conectivo, tá? Então, por exemplo, vamos supor que você vai falar sobre fake news. Você pode começar. As fake news são notícias falsas que se propagam, principalmente na internet, por meio... E aí você continua a sua redação, tá? 2, uma segunda dica importante. Não desenvolva nenhum dos aspectos da introdução. A introdução, ela não serve para você desenvolver aspectos. Ela não serve para você fazer uma dissertação expositiva. Ela serve apenas para apresentar, como dito lá em cima, o seu texto. Então, faça isso. Apresente de forma objetiva e clara. Professora, como é que eu ganho essa objetividade e essa clareza? Indo direto ao ponto, sem fazer muitas delongas, sem aumentar muitas palavras, aumentar muitos termos. Então, vá direto ao ponto, que aí você vai fazer o certo para sua banca. E aí vai eliminar qualquer tipo de penalização. Tudo bem? Com a sua introdução. Número 3, use o mínimo de linhas possíveis nessa parte do texto. Então, pessoal, não é que você tem que usar 2 linhas, 3 linhas. Você pode usar de 4 a 5 linhas na sua introdução.
Eu, Juliana, acredito que uma introdução de 4 a 5 linhas seja uma introdução perfeita, porque ela não toma muito do seu tempo, mas é possível fazer uma apresentação com uma contextualização coerente. Tudo bem? Agora nós vamos passar para a análise dessa redação, tá? No que diz respeito à introdução dela. Eu já li com vocês, vou ler novamente para que nós possamos fazer alguns apontamentos nessa introdução. Então, o aluno aí começa da linha 1. Por que ele começou da linha 1? É o certo começar da linha 1 quando não se tem título? Sim, ele começou certo. Então, já é um ponto positivo para a estrutura dele, tá? Se você for colocar um título, você pode colocar o título centralizado na sua primeira linha, na linha número 1, e não pule linhas, tá? Comece na linha 2 a sua redação, a sua introdução. O aluno disse assim: as fake news, ou notícias falsas, são termos que nascem da propagação de notícias falsas, utilizando principalmente a internet como meio de propagação. Corresponde a uma ação extremamente perigosa, uma vez que a pessoa atingida desconhece a origem da informação, podendo causar danos econômicos ou mesmo pessoais, como comumente utilizado no meio político para prejudicar os adversários. A minha primeira ressalva em relação a essa introdução é que ela é muito grande. Vejam que ela ocupa 7 linhas do texto, o que é muita coisa, tá? Fora que esse aluno, ele utiliza termos muito repetidamente. Então, aqui, ó, ele diz notícias falsas e notícias falsas, uma bem próxima à outra, né? Quase abaixo, né? Uma da outra. E aí ele vem aqui, utiliza também a palavra propagação, né? Repetidamente. Lembrando, pessoal, que a repetição, ela traz um cansaço muito grande para o leitor. O seu texto, ele perde a coesão textual. Então, quando você utiliza um grande número de vocábulos sinônimos no seu texto, você mostra para o seu leitor que você tem uma capacidade de utilização de vocabulário muito maior do que quem repete o tempo inteiro, tá? As mesmas palavras. Fora que esse aluno, ele fala assim, as fake news ou notícias falsas, ele podia só ter deixado fake news. Lembrando também que fake news é um vocábulo que precisa estar entre aspas. Por quê? Porque ele é um vocábulo que vem da língua inglesa e ainda não está inserido na nossa língua portuguesa, no vocabulário da língua portuguesa, na VOLP, vocabulário da língua portuguesa. Tá? Então, precisa estar entre aspas ou sublinhado. E aí ele vem assim, notícias falsas, as fake news ou notícias falsas, poderia ter excluído as notícias falsas aí para ganhar mais espaço, são termos que nascem da propagação de notícias falsas. Olha como isso é redundante. O candidato aí, ele na verdade não diz nada, tá? Se ele colocasse assim, as fake news são termos que nascem da propagação de notícias inverídicas que circulam na internet, aí sim ele estaria fazendo uma contextualização boa. Mas aí ele fez uma contextualização completamente repetitiva e pleonástica, tá? Utilizando principalmente a internet como meio de propagação. Essa parte de utilizar a internet como meio de propagação é um ponto positivo da redação desse candidato, mas ele poderia ter modalizado o texto um pouco melhor. Corresponde a uma ação extremamente perigosa. Isso aí eu tiraria, porque aumenta o tamanho do texto e não acrescenta nada. Tá? Todos nós sabemos que as fake news são ações, né, que representam um dano à sociedade. Tanto é que o próprio tema já fala isso, né? Então, não precisava esse aluno ter colocado que corresponde a uma ação perigosa, uma ação extremamente perigosa. Uma vez que a pessoa atingida desconhece a origem da informação, também tiraria essa parte, podendo causar danos econômicos, e aí ele vem tentando citar os aspectos, certo? Podendo causar danos econômicos ou mesmo pessoais,
como comumente utilizado no meio político para prejudicar os adversários. Essa última parte, até que eu achei que ficou boa, tá? Mas sempre diminuindo essa introdução, porque existe muita coisa aí que poderia ser suprimida e não perderia o sentido, não teria prejuízo temático, tá? Mas que fosse suprimido para que essa introdução ela ficasse um pouco melhor tematicamente. E também, claro, nós percebemos aí alguns erros gramaticais, erros de vírgula, por exemplo, na primeira sentença aqui, né, não se separa sujeito de predicado por vírgula, mas isso aí, gente, eu consigo enxergar, obviamente, porque eu sou corretora. No entanto, não é o foco onde eu quero chegar nessa nossa avaliação. Tudo bem? Então, esses seriam os erros mais comuns, né? Os erros comuns que existem nessa introdução, tá? E que eu vejo muito em diversas redações que têm esse mesmo tema ou outros temas e que tem erros muito parecidos. Muita repetição de vocábulos ou até mesmo repetição de ideias, tá? O que houve aqui. Tranquilo? Galera, então, para que vocês não fiquem perdidos, que vocês tenham uma referência de introdução, porque eu disse aqui que essa introdução não é uma introdução muito boa. Ah, professora, então o que seria uma introdução legal? Tá? O que seria uma introdução legal? Uma introdução interessante, gente, seria uma introdução de 4 a 5 linhas, 3 a 4 linhas, que tivessem informações básicas. Então, por exemplo, as fake news são termos que nascem da propagação de notícias falsas, se valendo principalmente da internet como seu meio de propagação, uma vez que um indivíduo atingido desconhece a origem da informação. Nesse sentido, aí poderia ter um ponto, porque olha como esse período está grande. As fake news ou as notícias falsas, para não repetir fake news, podem causar danos econômicos e políticos, com o objetivo de prejudicar os adversários. Ponto. E aí seria uma redução, né? Claro, eu fui fazendo aqui um resgate do que esse candidato me forneceu. Claro que se fosse eu escrevendo essa redação, escreveria uma introdução completamente diferente. Mas é só um exemplo para que vocês possam aí ver quais seriam essas diferenças, o que ele poderia suprimir, o que ele poderia deixar. Tranquilo? Em relação ao aspecto 1, pessoal, o aspecto 1, ele é o seguinte: o risco das notícias falsas para a estabilidade da democracia brasileira ou estabilidade democrática brasileira. Galera, eu trouxe primeiramente para vocês aí o que seria uma fake news veiculada por imagem, tá? Essa imagem aqui da esquerda, né, que está escrito mentira, foi uma imagem propagada numa época de eleição política, onde essa pessoa, né, que é a Manuela Dávila, estava utilizando uma camisa. E dentro dessa... Ela abriu, né, a camisa, e nesse momento em que ela abre a camisa, está escrito a mensagem verdadeira, rebele-se. E a fake news, né, foi que ela colocou, que a pessoa aí colocou Jesus a travesti. Então, fazendo um apelo, né, fazendo uma crítica àqueles que acreditam na religião cristã. Então, para as pessoas que leem, né, isso aí e acreditam na religião cristã, no cristianismo, se sentem muito afetados por aquilo e acabam criando um ódio pela pessoa, pelo partido qual a pessoa defende ou pela pessoa mesmo, pelo indivíduo. Então, quais seriam, galera, os argumentos possíveis para se utilizar dentro desse aspecto 1? Então, os argumentos possíveis, eu coloquei aí 3 para vocês, para que vocês possam refletir.
Professora, é para colocar os 3 na minha redação? Não. Eu, Juliana, indico que você escolha um. Escolha um e o desenvolva de maneira completa, tá? Então, o primeiro deles são as bolhas de opinião na internet. Galera, o que seria uma bolha de opinião? A bolha de opinião é exatamente um indivíduo que está dentro de uma bolha. O que seria uma bolha? Algo, né, que te isola do externo. Então, a bolha de opinião seria um grupo de pessoas que compartilham da mesma opinião e que estão presos àquela opinião e não olham para o mundo externo, tá? Então, as bolhas de opinião são grupos de pessoas que compartilham informações para pessoas que têm o mesmo interesse que eles, impossibilitando que esses indivíduos que recebem essas informações tenham acesso a informações externas, tá? Então, ó, as bolhas de opinião na internet, em que os indivíduos que compartilham da mesma opinião se unem e não têm outras visões além da sua, o que empobrece os debates. Então, você pode aí, nesse aspecto, discutir que as bolhas de opinião formadas na internet, elas prejudicam a estabilidade da democracia brasileira, porque elas empobrecem, elas mitigam o debate de questões, né? Questões exteriores àquilo que eu estou condicionada a ver com uma bolha de opinião. Então, a bolha de opinião é um condicionamento, é um fechar de olhos para apenas um determinado assunto, uma determinada opinião sobre uma determinada coisa. Então, essa opinião, esse fechar de olhos, ele está intimamente ligado ao não debate, o que gera um prejuízo à democracia brasileira. O que é democracia? A democracia é o direito do ser humano de poder ter direito ao voto, de poder expor as suas opiniões, expor as suas ideias. E se as suas ideias elas são mitigadas pela bolha de opinião da internet, ela provavelmente vai ser prejudicada por isso, tá? Vocês também podem citar como um argumento possível, pessoal, o documentário O Dilema das Redes, que é um documentário aí que está disponível na Netflix para todo mundo assistir. É um documentário, inclusive, muito bom, porque ele traz alguns questionamentos, né, até pessoais, para que a gente analise essa questão da internet, de como a internet age na vida das pessoas. Então, esse documentário, ele mostra como o sistema da internet, o sistema das redes sociais, ele é estruturado para justamente manter as pessoas dentro dessas bolhas, dentro dessas opiniões que desconsideram o mundo exterior, tá? Então, você poderia citar no seu argumento o documentário Dilema das Redes e dizer que o documentário Dilema das Redes ele reforça esse sistema que se estrutura muito bem para que as pessoas elas não tenham opiniões externas, empobrecendo também a questão dos debates e da análise crítica da realidade. E propiciando uma visão muito monopolizada da realidade, sendo que todo ser humano ele tem o direito à verdade, ele tem o direito a ter uma pluralidade de opiniões, uma pluralidade de informações, o que é a bolha de opinião e o sistema da internet, o sistema bem estruturado, ele faz com que você não tenha. Tudo bem? O terceiro argumento possível, galera, seria você citar, né, a imagem da candidata à vice-presidência em 2018, Manuela Dávila, ou até mesmo uma outra imagem que que está envolvida com o partido oposto, que é o partido do Bolsonaro. Existe também uma imagem do filho do Bolsonaro, onde ele está com uma camisa, né? E a camisa foi manipulada, foi escrita uma outra determinada coisa que a esquerda não concorda. Então, ali era uma maneira de difamar a imagem desse político. Então, você pode utilizar essa forma, né, de argumentar, dizendo que
Muitos políticos têm as imagens, suas fotos alteradas para um apelo, né, a respeito de um determinado grupo de pessoas ou uma ideologia que vai contra a uma grande maioria de pessoas, o que faz com que esse candidato ele tenha menos aceitação e seja mais criticado por um grande número de pessoas que não verificam se aquilo é fato ou se é fake. Tudo bem? Então, esses seriam alguns argumentos possíveis. As bolhas, você pode mencionar o documentário, você pode mencionar imagens, você pode mencionar até mesmo alguma notícia falsa que tenha acontecido recentemente e que você tenha propriedade para falar. Tudo bem? Vamos então analisar como esse candidato ele vem abordando esse aspecto 1. Tudo bem? O candidato diz assim: primeiramente, é importante ressaltarmos os riscos das fake news deve ser escrito entre aspas, onde informações inverídicas são divulgadas com o propósito de denegrir o objeto da notícia. As fake news foram utilizadas amplamente nas últimas eleições, onde candidatos divulgavam informações falsas sobre seus adversários, com o objetivo de causar receio dos eleitores no candidato-alvo das fake news, ocasionando na perda de votos. Vamos lá então, gente. Vamos parar por aí, porque esse aluno, né, como ele não estruturou a redação dele de forma correta, ele já começa a falar do segundo aspecto no próximo ponto continuativo que ele coloca. Vamos analisar, então, só essa parte tematicamente, não estou avaliando a gramática, tá? Vou fazer até alguns apontamentos sobre gramática, mas não é o meu foco. Então, esse candidato, ele fala aí, né, que as fake news, elas foram utilizadas muito amplamente nas últimas eleições, né? Que foram as eleições de 2018. Pessoal, a minha impressão, tá? Isso é uma coisa minha. É que não seria legal utilizar o exemplo das últimas eleições. Por quê, professora? Quando eu dei uma aula sobre fake news, eu até utilizei, mas depois que eu dei essa aula, eu acabei pensando melhor. E não é porque Bolsonaro é de direita e existe uma grande banca que seja de esquerda, não é por isso, mas é porque existe uma investigação, tá, que faz a checagem se houve fake news ou se não houve fake news nas últimas eleições. E não foi provado nada ainda. Então, é interessante que o candidato ele não mencione isso, porque não há nada provado. Não há nada que diga que realmente o partido do Bolsonaro tenha utilizado as fake news para se beneficiar. Então, eu sugeriria que o candidato ele inserisse aí a questão, se ele fosse inserir um exemplo, do Donald Trump, das eleições que elegeram Donald Trump, porque de fato essas eleições foram comprovadas que houve fake news, tá? Então, isso aí é uma ressalva que eu faço em relação ao que de fato acontece, o que de fato é provado, tá? Fora que esse candidato, ele não explica detalhadamente, ele diz assim, ó, são divulgadas com o propósito de denegrir o objeto da notícia. Aí tem um ponto ali quase que imperceptível, se vocês olharem aqui, ó, as fake news foram utilizadas amplamente nas últimas eleições. Ponto, ele não explica mais nada. Onde candidatos divulgavam informações falsas sobre seus adversários. Então, tá vendo como é muito imaginativo, tá vendo como é muito superficial? Ela não diz nomes, não diz ano, não diz quem foram os candidatos que estavam contra quem, tá? Com o objetivo de causar receio dos eleitores no candidato-alvo da fake news. Não diz quem é esse candidato-alvo. É interessante que o aluno ele seja profundo no que ele está dizendo, para que o avaliador ele entenda que o aluno não está inventando ou que ele não somente ouviu, mas que ele sabe realmente sobre o tema. Então, você poderia citar nomes aqui? Poderia,
tá? Mas eu não indico que cite o nome do Bolsonaro nas eleições de 2018, porque não houve nada comprovado. Mas você poderia citar Donald Trump. Donald Trump, que tinha a intenção de divulgar informações falsas sobre a candidata Hillary Clinton, que fazia parte de um partido concorrente, né? Fazendo com que os eleitores criassem um receio ao votar na candidata, ocasionando uma perda de votos, tá? Então, assim, utilizem, façam do seu texto um texto que realmente tenha conteúdo, um texto que realmente mostre para o seu leitor que você tem conhecimento sobre o assunto, tá? E aí esse aluno continua. Só que ele continua erradamente, porque aqui ele deveria fazer um novo parágrafo. Lembra lá no início que eu falei para vocês que cada aspecto deve se posicionar em cada parágrafo? Então, aqui deveria ser um parágrafo diferente. Do outro lado, as fake news podem causar perda ou prejuízo econômico para empresas. Podemos imaginar na perda de receita caso uma notícia de uma possível utilização de produto vencido em sua linha de produção. Podemos imaginar quantos consumidores deixaram de consumir os produtos dessa empresa. Bom, gente, o que eu tenho a dizer dessa parte do texto? Essa parte do texto, ela está bastante confusa. E, além disso, a pessoa se coloca no texto, tá? Há muita pessoalidade. Num texto dissertativo, argumentativo ou dissertativo expositivo, é importante que o candidato ele se retire um pouco desse texto, tá? Por quê? Quando você se coloca no texto, parece que você abre mais espaço para dar a sua opinião. E como o Sérgio Sebraschi geralmente cobra no texto expositivo, então é super aconselhável que você utilize a impessoalidade. Pode-se imaginar, como ela colocou aqui, né? Ele colocou, ou ela, não sei. Podemos imaginar, pode-se imaginar seria o correto. Podemos imaginar, essa pessoa aqui repetiu 2 vezes, tá? Ela constrói uma argumentação completamente confusa sobre remédios e receitas vencidas, linha de produção. Eu realmente não consegui entender o que esse candidato ele quis me fornecer de informação aí. E, além disso, o aspecto 2 ele pede tanto impactos econômicos como impactos políticos. E a pessoa não fala sobre os impactos políticos, o que é um grave problema. E aí, gente, eu vou dar um exemplo para vocês do que seria um modelo de introdução que seria bem legal se vocês conseguissem escrever. Um modelo de introdução, não. Desculpa. Um modelo de aspecto 1, que seria interessante se vocês conseguissem escrever dessa forma, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, observa-se que a estabilidade da democracia brasileira é colocada em risco sempre que as notícias falsas são utilizadas para reforçar pontos de vista específicos, pois isso gera bolhas de opinião na internet e afeta a pluralidade de ideias. Tá vendo aí como eu fiz um tópico frasal apresentando o meu tema, apresentando o que eu vou falar nesse aspecto, e aí depois eu já introduzi uma argumentação, que nesse caso seriam as bolhas de opinião. E aí eu disse quais são as consequências dessas bolhas, né? E afeta a pluralidade de ideias. Então, eu já disse um dos malefícios das bolhas de opinião. Esse risco é ainda mais agravado quando tal monopólio de juízos está a serviço de interesses eleitoreiros, ou seja, interesses políticos, eleitorais, pois isso afeta a livre escolha dos membros da sociedade. Então, eu estou dizendo aí que quando um interesse, né, de político que leva em conta a questão do juízo de valor, ele afeta a livre escolha das pessoas. E afetando a livre escolha das pessoas está diretamente ligado com a instabilidade da democracia. E aí vem dizendo,
Aí, no caso, agora, eu venho dando um dado, né, da BBC. Uma matéria da BBC de 2018, inclusive, mostrou como alguns grupos de WhatsApp de apoiadores de candidatos à presidência simbolizavam um país dividido e sem harmonia social. Então, aí eu mostrei para você, eu mostrei, na verdade, para o meu avaliador, que eu tenho um argumento, que são as bolhas de opinião, eu explico esse meu argumento, eu digo quais são as causas que esse meu argumento trazem para a estabilidade da democracia, ou seja, deixam a democracia mais instável, e ainda venho com um exemplo aí no final de uma opinião, de uma informação de um site de grande confiabilidade, que é a BBC, tá? Professora, eu poderia não colocar essa última parte? Sim, poderia. Mas para ficar mais completo, você pode dar um exemplo que fornece uma veracidade ao leitor. Tranquilo? No aspecto 2, né? Esse aluno ele acabou misturando o aspecto 1 e 2. Então, eu vou dizer, eu já li com vocês, já disse os meus apontamentos, e agora eu vou dizer quais seriam os argumentos possíveis desse aspecto 2. Tranquilo? Opa, acho que eu passei demais aqui. Vamos lá. O aspecto 2, ele pede o seguinte: os interesses políticos e econômicos. Lembra que o nosso candidato lá falou só sobre os econômicos? Falou sobre questão de receita vencida, remédios que, né, acabam perdendo na fabricação, na confiabilidade do produtor. Interesses políticos e econômicos envolvidos na propagação de fake news. Professora, qual é a argumentação que eu poderia utilizar? Qual é a exposição de ideias que eu poderia utilizar? Mais uma vez, eu vou reforçar para vocês esse documentário que se chama O Dilema das Redes. Se vocês puderem assistir esse documentário, ele vai te acrescentar muito em relação a muitas coisas, porque você vai tanto poder ter um poder melhor de argumentação em relação às redes sociais, à internet, como a internet, né, tem esse poder sobre o ser humano, como também refletir ações pessoais suas, tá? Então, o primeiro desses argumentos possíveis seria que, de acordo com a BBC, o número cada vez maior de usuários do Facebook representa novos clientes potenciais de empresas que pagam por espaços publicitários na rede social. Então, aí existe um interesse econômico muito grande do Facebook em ter novos clientes, porque tendo novos clientes, novos usuários, esse Facebook, né, essa empresa, ela lucra muito, tá? Porque as potenciais empresas, elas pagam por espaços publicitários lá no Facebook. Então, se você for ver, toda vez que você procura ali na internet um assunto, vamos supor que você procure sobre emagrecimento, lá no seu Facebook, quando você abri-lo, vai aparecer um monte de anúncios que falam sobre esse assunto que você pesquisou. Então, esses são os espaços publicitários que essas empresas ocupam. E isso o Facebook lucra muito, tá? Além das empresas também lucrarem muito com esses espaços que elas compram. O segundo dele seria também o documentário O Dilema das Redes, que mostra como as mídias sociais brigam entre si para manter a sua atenção. Então, o Facebook ele vai lançar algo que é... O Facebook e o WhatsApp, acredito que não, porque eles são da mesma empresa. Mas vamos supor, o Facebook e o Instagram, eles vão brigar entre si para manter a atenção dos usuários, tá? Para ganhar mais patrocinadores. Então, essa questão de brigar pela questão dos patrocinadores traz muita lucratividade para que essas, né, empresas elas briguem entre si em relação a isso. E o terceiro argumento possível é que, segundo o Estadão, por exemplo, embora o uso da cloroquina para o tratamento de pacientes com coronavírus colecione mais críticas que apoio da comunidade científica, seu consumo pelos brasileiros cresceu em 358% até julho de 2020. Então, aí a gente vê uma utilização de um medicamento que não é comprovado cientificamente, que é a cloroquina. Mas, ainda que os cientistas eles não concordem que esse medicamento
ele pode ser utilizado para a cura, né, do coronavírus, muitos brasileiros, eles começaram a utilizar. E não começando a utilizar esse produto, a empresa qual produz, as empresas as quais produzem esse produto, elas aumentam a produção, né? E as pessoas aumentam a compra também. E o que acontece com esse aumento de produção e esse aumento de compra? A cloroquina vai ficando cada vez mais cara, porque as pessoas vão comprar mais e estão desesperadas à procura desse medicamento. Então, a empresa aí tanto vai faturar em quantidade quanto em aumento de preço, tá? Então, é um interesse, claro, que econômico muito grande. Então, vamos supor que você fosse o produtor da cloroquina. Você poderia até propagar uma fake news sobre a eficiência da cloroquina para que a sua empresa lucrasse mais. Então, isso seria um interesse econômico do produtor do medicamento ou do conteúdo. Tudo bem? Então, esses seriam argumentos possíveis. E agora falando sobre os interesses políticos. Esses que eu mencionei para vocês são os interesses econômicos. E agora falando sobre os interesses políticos, tá? Vamos ver aqui, galera. Segundo o jornalista italiano Giuliano De Ampoli, a campanha de Donald Trump nos Estados Unidos no ano de 2016 possuía uma parte legal, que utilizava vídeos e informações reais, e era conduzida pelo quartel-general da campanha de Trump. E uma parte legal, calcada nas fake news, e que teve papel essencial na eleição do empresário. Então, aí, a campanha, né, do Donald Trump foi comprovado, tá? Não é como a do Bolsonaro, que não tem comprovação, né, sobre os fatos, mas sim, a do Donald Trump foi comprovada. E que comprovação é essa? A comprovação é de que existiam partes que eram realmente fato, vídeos de informações reais, tá? Mas existia uma parte que era uma parte ilegal, uma parte que era feita, uma parte que era montada, que era maquiada, para que o Donald Trump ele conseguisse mais eleitores e pudesse alcançar mais pessoas nessa eleição dele. Então, pessoal, o que a gente chama de parte real e parte irreal, nós chamamos de pós-verdade, tá? Você pode usar esse termo na sua redação, pós-verdade, que é isso, é exatamente isso. Um candidato, uma pessoa, utilizar uma parte real de algo e maquiar uma outra parte, para que a parte irreal seja calcada, seja escorada na parte real. Então, por exemplo, um exemplo de pós-verdade é exatamente essa imagem aqui da Manuela Dávila. Ou seja, pegaram uma foto real dela. Essa foto é real. Essa foto existiu de fato. Só que aí montaram uma parte que é irreal, tá? Que é que o Jesus é travesti, tá? Então, isso seria a pós-verdade. E a pós-verdade foi muito utilizada na campanha do Donald Trump para conseguir mais eleitores e para ter mais votos e ganhar a eleição. Tanto é que ele ganhou as eleições, né? O segundo argumento possível para esse aspecto, em relação aos interesses políticos, seria o documentário, né, O Dilema das Redes, que traz informações importantes sobre o caso das eleições de Donald Trump em 2016 e do presidente Jair Bolsonaro em 2018. Então, se você for ver esse documentário, você vai perceber que nele existem aí informações sobre essas duas eleições, né? Que tem um cunho até um pouco parecido. E aí você pode trazer um exemplo do próprio documentário para a sua redação, tá? E há ainda a intenção de abafar os escândalos políticos com as fake news, a fim de desviar a atenção da população. Então, vamos supor, galera, que aconteça um escândalo político muito grande e que alguém, né, lance uma fake news para que esse boom aí da política, esse escândalo, ele seja abafado. Então, o que acontece é que se criam fake news
para abafar algumas notícias que seriam verdadeiras, tá? E a fake news, geralmente, quando isso acontece, ela é muito bombástica, porque ela chama a atenção de todo mundo para um outro foco, que não seria o escândalo político, para abafar o que aquele político teria feito ou o que aquela organização teria feito. Tá? Então, esse seria um outro interesse político que você poderia utilizar. Professor, eu posso usar os 3? Eu posso usar os 6? Não, gente, não use 6 argumentos que você não vai conseguir desenvolver na quantidade de linhas que é possível. Utilize um interesse político e um interesse econômico para compor. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Na verdade, aqui fala sobre o último parágrafo desse aluno, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês, depois eu leio o seu último parágrafo do aluno. Então, aqui, ó, exemplo de aspecto 2, tá, gente? É o primeiro aqui. Dessa forma, os interesses políticos e econômicos relacionados à propagação de notícias falsas ficam nítidos, ficam mais nítidos. O que é isso aí, gente? O que é essa minha apresentaçãozinha? O meu tópico frasal. Então, o meu tópico frasal, ele vai dar uma mini apresentaçãozinha do que eu vou dizer abaixo. E aí eu venho dizendo, segundo o Estadão, por exemplo, 1/3 das notícias utilizadas nas eleições da Suécia em 2018 eram falsas. Então aí eu utilizei já um outro argumento sobre a Suécia, mas você poderia ter utilizado o do Donald Trump, tá? No Brasil não é diferente. As fake news foram utilizadas nas eleições de 2018 e até hoje representam um recurso para abafar escândalos políticos. Ao mesmo tempo, as redes sociais lucram com a propagação de notícias falsas, já que elas geram audiência e, consequentemente, ganhos com publicidade. Então, eu utilizei bem mais do meu parágrafo para falar sobre os interesses políticos, mas eu não deixei de falar dos interesses econômicos. Veja que aí no último período eu falo, ó, ao mesmo tempo, as redes sociais lucram, ou seja, interesse econômico, com a propagação falsa de falsas notícias, já que elas geram audiência e, consequentemente, ganhos com publicidade. Tudo bem? E agora, né, para a gente ir já para finalizar um pouquinho a nossa aula, já para o final aí da nossa aula, eu vou mostrar para vocês, né, o aspecto 3, tá? Então, aqui, ó. O que o aluno escreve no aspecto 3 e o que o aspecto 3 de fato solicita. Vamos lembrar lá o que o aspecto 3 solicita, tá, gente? O aspecto 3, ele pede o seguinte, que o aluno, que o candidato, ele exponha qual é o papel preventivo e repressivo tanto da sociedade como dos órgãos de segurança pública. Professora, nessa questão aí dos órgãos de segurança pública, eu poderia especificar algum, por exemplo, falar sobre a Polícia Federal, falar sobre a Polícia Rodoviária Federal? Sim, você pode, tá? Você pode especificar algum e dar um exemplo específico de algum desses órgãos que tem papel importante nessa prevenção ou nessa repressão, tá? Assim como você pode falar também de uma forma geral. Eu acho um pouco difícil você falar de uma forma geral e não ser superficial. Então, tenha cuidado com a generalização, né, com a questão de ampliar muito as suas ideias e não se aprofundar em nenhuma ideia, porque o não se aprofundar é o que te tira pontos, tudo bem? Então, é necessário que você se aprofunde, tá? E diga exemplos que de fato são reais na sociedade. Então, vamos aqui, ó. Vamos ver o que esse candidato ele nos fornece. Nesse aspecto 3 aí, né? Seria o último aspecto dele. Desta forma, os órgãos de segurança trabalham para coibir as fake news, investigando e monitorando as redes sociais e as possíveis... Aí ele faz um erro de concordância, né? As possíveis utilização de robôs, que são programas criados com o objetivo de difundir informações. Por fim, eu acho que tinha um ponto ali, a sociedade possui um papel essencial no combate às fake news. Aí deveria ter uma crase, né? Combate às fake news, avaliando e confirmando
a origem e veracidade das informações antes de divulgá-las. E aí ele forma mais um parágrafo que não tem nada a ver, tá? O que esse candidato quis fazer aí, na verdade, foi um fechamento da ideia. Só que o fechamento da ideia deveria estar acima, né? Junto com o parágrafo anterior. Então, deveria estar ali após esse ponto continuativo. Por fim, combater as fake news ou combate das fake news depende do trabalho em conjunto da sociedade e dois, paralelismo aí, né? Erro de paralelismo, dois órgãos de segurança pública. Tranquilo? Então, gente, vamos analisar o conteúdo disso aí. Bom, o que o aspecto pede? Para que o candidato fale dos órgãos de segurança pública no que diz respeito à prevenção e à repressão. Então, ele fala assim que os órgãos de segurança pública trabalham para coibir as fake news, investigando e monitorando as redes sociais. Investigando e monitorando seria uma forma preventiva. Não, uma forma repressiva, desculpa. Uma forma repressiva. E as possíveis utilizações de robôs. Então, investigar é uma ação que você reprime, né? Que são propagadas, que são programas criados com o objetivo de difundir informações. Então, ele só diz aí uma parte, ele só diz a questão repressiva dos órgãos de segurança. E não diz qual é o órgão de segurança a qual ele está falando, tá? Ele não menciona se é a Polícia Federal, se é a Polícia Rodoviária Federal, se é a Polícia Civil, se é a Polícia Militar, tá? Ele não diz. Então, é interessante que você diga e dê exemplos, tudo bem? E aí ele diz assim, por fim, a sociedade possui um papel essencial no combate às fake news. Avaliando e confirmando a não sei o que lá e a veracidade das informações antes de divulgá-las. Então, avaliar, né, e verificar a propagação de fake news seria uma atitude preventiva. E aí ele esquece de falar da repressiva. Tá vendo como existem aí coisas que podem te pegar e te fazer errar na sua redação? Então, ele pede ações preventivas e repressivas dos dois. Tanto lá do órgão de segurança pública, que você pode citar algum, como da sociedade. Tudo bem? E aí, gente, eu venho com um exemplo para vocês. Então, eu vou dizer aqui, vou falar ele minuciosamente o que eu coloco em cada parte, tá? Logo, ou seja, um conectivo aí de fechamento, que indica um fechamento, logo. O aluno também colocou desta forma, tudo bem, ótimo. Percebe-se a relevância dos órgãos de segurança pública e da sociedade na prevenção e repressão às fake news. Meu tópico frasal, ou seja, eu forneci ao meu leitor, tá, uma forma de ele entender o que eu vou dizer nesse parágrafo. E aí eu venho. Para prevenir, tá? Para prevenir, ou seja, eu vou falar sobre a prevenção. Os órgãos de segurança podem utilizar a autoridade policial perante a sociedade para realizar campanhas conscientizadoras. Então, eu falei das campanhas conscientizadoras que os órgãos de segurança podem usar para prevenir. E aí eu venho no sentido de reprimir, ou seja, olha como é que meu texto está organizado. Eu venho com a ideia de prevenir primeiro e depois a ideia de reprimir, tá? Eu não coloquei tudo enrolado. Eu disse ali para o meu leitor o que eu vou falar naquele momento. Para reprimir, a Polícia Federal pode deflagrar, ou seja, eu já citei a Polícia Federal, operações de encerramento de páginas digitais comprovadamente dedicadas às fake news. Ou seja, de forma repressiva, ela pode deflagrar operações que encerrem páginas que publiquem fake news declaradamente. E aí eu venho. Por fim, olha como é curto, mas abarca o que a banca pede. A sociedade pode utilizar sites como o e-farsas, ou seja, eu dou um exemplo de site, para verificar se as notícias, se as notícias recebidas são verdadeiras. Então,
A sociedade, quando ela utiliza o site como e-farsas, ela está verificando se as notícias elas são verdadeiras ou não. Ah, professora, a questão da repressão da sociedade, você não falou. Realmente, gente, eu não falei aí no final. Eu poderia ter colocado, até a gente que é corretor e professor erra também, tá? Eu poderia ter colocado aí que para reprimir a sociedade, ela pode denunciar, ela pode levar até a denúncia no Google os sites que ela acredita que sejam fake news, tudo bem? Então aí eu poderia adicionar isso. Agora que eu fui perceber com vocês que eu poderia ter adicionado mais uma informação e que ficaria mais completo se eu fizesse essa adição, tá? Porque eu só falo de medidas preventivas e não repressivas também. Então a repressão seria ali a verificação do site, a denúncia. Então eu poderia colocar a sociedade pode utilizar sites como e-farsas para verificar se as notícias falsas recebidas são verdadeiras e também denunciar para o Google possíveis sites que veiculam informações, notícias falsas, tá? Então aí ficaria mais completo no meu aspecto, eu fecharia a minha ideia, tá? Com uma ideia bem legal de fechamento. Então, gente, para finalizar a nossa aula, eu gostaria que vocês, né, alunos e alunas, deixassem aqui na descrição do vídeo perguntas para mim sobre possíveis dúvidas que vocês possam ter em relação a esse tema, porque é um tema muito provável, gente, muito provável mesmo de cair na sua prova, tá? Eu me chamo Juliana Moraes, estou preparando para vocês um Instagram, tá? Para que vocês possam ir até mim, tirar as dúvidas de vocês, ter esse suporte comigo lá no Instagram. Ainda estou criando esse Instagram para que vocês possam ir até mim e questionar e dar dicas e dar opiniões para que vocês consigam aí ter uma nota muito grande no somatório final de vocês, tá? Do Sebrae. Então, assim, eu desejo a vocês muito boa sorte, tá? E estudem muito, porque sorte apenas não é necessário. A gente precisa de estudo, a gente precisa de dedicação e muita leitura também, porque redação, gente, é leitura. A forma como a gente se porta no nosso dia a dia, ela vai dizer muito da forma como a gente se porta na sociedade. Se a gente escreve uma redação de forma tranquila, de forma silenciosa, num lugar onde a gente pode refletir sobre o tema que a gente está aplicando, é muito mais fácil, fica muito mais confortável e no dia da prova você vai ter um certo alívio, uma certa segurança para aplicar os seus conhecimentos, tá? Então, pessoal, eu fico por aqui. Coloquem as suas dúvidas aqui nos comentários e eu vou responder a vocês, tá? Qualquer coisa também pode entrar em contato com a Ari e a gente está à disposição de todo mundo, tá? Tanto para correção de redação, como para dúvidas de aulas, tudo bem? Então, um beijo, até a próxima e tchau!